Mas só que tem algumas histórias, pessoal, que começam, inclusive, a se espalhar por toda a internet. E acontece que ontem eu dei uma nota, inclusive sobre toda a questão do Lucas, sobre o show de estrelismo, enfim, que foi o próprio Caio, inclusive, foi quem não queria que ninguém entrasse ali aonde o Lucas estava, tal, enfim, tá tudo certo, né? Tava uma equipe muito, mas muito profissional, né, inclusive liderado ali pelo próprio Max, né, que é inclusive secretário da própria Marlene Matos, e o Max foi de uma gentileza absurda, mas quem realmente promoveu essa situação e quem chegou e disse que não entraria ninguém enquanto o Lucas estivesse dando entrevista foi o próprio Caio, tá? Que inclusive não tenho absolutamente nada contra, eu só estou passando a informação, inclusive da forma como nós vimos, tá? Só que acontece o seguinte, pessoal. Vocês acompanharam, eu acho que todos os episódios do Lucas, desde quando ele brigou com a Jojo Todinho, depois ele veio aqui no podcast, depois ele saiu, depois ele foi para a Fazenda, depois ele veio de novo. Nada disso faz com que eu não deixe de gostar do Lucas, mas algumas atitudes eu não gosto de deixar com que passe realmente batido. Sabe por quê? Porque eu sei exatamente, inclusive, quem é o assessor e quem foi o assessor do Lucas ou quem está com o Lucas, que é o próprio Irinaldo. Eu conheço o Irinaldo há exatos 20 anos. Há 20 anos eu conheço o Irinaldo. O Irinaldo, ele é um rapaz que ele veio simplesmente do nada. Ele simplesmente saiu do zero na vida e ele começou realmente a batalhar e trabalhar nesse mercado, e vocês ouviram muito falar sobre o Irinaldo durante a Fazenda. Durante toda a Fazenda vocês ouviram falar sobre ele porque ele era muito comentado, inclusive pelos próprios participantes. Mas se tem uma coisa que eu não tolero, é a ingratidão. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto o Irinaldo batalhou para colocar, inclusive, o próprio Lucas dentro de A Fazenda, sabe? Então, ou seja, para depois eu ouvir algumas histórias disseminando aí contra o próprio assessor, contra o próprio Irinaldo, que só trabalha, ele coloca, só para vocês terem uma ideia, na época de reality show, ele ajuda muito, mas muito a produção da Record, sabe? Indicando personagens, colocando pessoas dentro da casa, obviamente dentro do jogo. Claro, ele recebe a comissão dele, claro, tá tudo certo, e ele trabalha realmente, é o trabalho dele, sabe? Então, ou seja, e simplesmente, eu vou mostrar um trecho para vocês, inclusive na festa que ele estava conversando, o próprio Lucas conversando com uma participante, e ele ali dentro de uma fala, de um contexto, ele simplesmente diz o seguinte: eu quase não ouvi, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas eu acho isso muita sacanagem, sabe, Lucas? Eu acho isso muita sacanagem, porque a gente não deve agir assim com as pessoas, por mais defeito que elas tenham, por mais problemas que você realmente tenha tido com o Irinaldo, por mais problemas que às vezes muita gente pode achar que o Irinaldo, não é tão bom assim, não importa, mas ele te estendeu a mão, ele cuidou de você, e enquanto você estava confinado, você pode ter certeza de uma coisa: você não tem ideia o quanto ele batalhou por você, principalmente aqui no Link Podcast, munindo a gente de informação, trazendo informação para todos nós, colocando em absolutamente tudo aquilo o que era preciso colocar, inclusive ao seu respeito, sabe? E segurando mas muita bucha aqui do lado de fora, sabe? E simplesmente você chegar, ver lá, chegar e simplesmente você tentar esculhambar ele através de uma conversa que você teve com uma participante. Não, Lucas, não, eu não posso
Eu não posso levar isso em consideração, sabe? Eu acho isso muita, mas muita sacanagem. Porque eu sempre digo, por mais que você não goste, por mais que você não esteja à vontade, ou por mais que você ache que talvez não foi um bom profissional com você, não importa, vira a página e tchau, voa, vai embora, se libere. Mas ele segurou a bucha quando eu sei porque ele entrava em contato comigo e também com alguns outros colegas de imprensa te defendendo, inclusive na época que houve todo o imbróglio com a própria Jojo Todinho. Sabia disso? Não foi só comigo que ele entrou em contato, comigo e com outros também. Então, ou seja, fazendo o trabalho dele de uma forma digna. E eu nem sei se naquela época ele já ganhava alguma coisa ou recebia algum dinheiro justamente para trabalhar com você. Eu não sei, mas pouco importa, ele te defendia. Ele tentava colocar você ali, realmente, diante de toda aquela situação que estava extremamente caótica, ele te ajudou. E não só te ajudou, sendo que depois, quando você veio aqui no Link Podcast, que eu já sabia, inclusive, que você ia para a Fazenda, que você estava cotado. Claro, a gente não pode falar, a gente não deve falar, porque isso faz parte de um sigilo e faz parte do próprio programa. Então, ou seja, e a partir dali, você começa a querer simplesmente esculhambar, mas esculhambar todo o trabalho do Irinaldo. Não é legal, Lucas, isso não é legal, sabe? Então, ou seja, eu acho que você poderia colocar um pouco a mão na consciência, tentar entender para qual caminho vocês estão indo, o que vocês estão querendo fazer, qual é a realidade desse trabalho, enfim, por tudo isso. E eu espero também, porque eu sei que teve a nota replicou de uma forma gigantesca, e eu espero que vocês tenham assumido, inclusive, a própria verdade, sabe? Porque foi o que realmente aconteceu. Eu posso dizer uma coisa para vocês: aqui a gente não inventa, aqui a gente não aumenta e aqui a gente não faz absolutamente nada acontecer, a não ser como lidar com a verdade. Principalmente porque a gente vê as coisas, a gente assiste as histórias. E eu não estou esculhambando absolutamente ninguém. Que isso fique como um alerta, que isso aqui fique exatamente como um posicionamento e entender, baixar a bola, coloca a bola no chão, chuta ela, faz ela acontecer, tenta fazer o gol e depois canta a vitória. E não simplesmente sair que nem um carrinho de rolemã desgovernado, achando que realmente é a grande estrela do pedaço e que todo mundo tem que se render aos pés. Não é verdade, não é verdade. E que fique a dica também, Caio, caso você entre na Fazenda, você já aprenda, porque quando você sai de um reality, você sai somente como um ex-participante e não simplesmente uma celebridade, uma história ovacionadérrima, que todo mundo vai se render aos pés. Não, isso chama-se loucura, isso é outro rolê, é outro patamar, psiquiatria no quarto andar, é outra história. Isso é uma coisa completamente alucinação, é outro contexto, porque a fama se faz, o trabalho se faz e o profissionalismo, a fama vem através do próprio profissionalismo e através daquilo que você entrega. Se você entregar, ok, você vai ser famoso dentro daquilo que você escolher, ou seja nas artes, ou seja como apresentador, ou seja como jornalista, ou seja como militar, ou seja isso, porque volto a dizer, ontem quando eu dei a nota, eu falei que você era inclusive um ex-participante. Não, mas você é um militar que se casou, entrou num jogo, bateu o sino, deixou o jogo e se tornou ex-participante. Ou seja, você não é mais do que isso. É isso que eu tenho para dizer. Mas agora vamos ao vídeo onde ele realmente dá o contexto ali e tenta colocar o Irinaldo em saia justa. Vamos assistir. Foque nas outras coisas, sabe? Sim. Qualquer coisa que você sair falar do jogo vai ser prejudicial para você. Sim. Então não compensa. Não vá na cabeça. Olha, tô olhando no teu olho. Não vá na cabeça de assessor. Eu já fui pela cabeça de assessor e eu me ferrei. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Então vai, se apegue com... Eu quero que vou passar de novo o vídeo e eu quero que vocês prestem muita atenção. Para quem não viu o vídeo, às vezes o som do celular estava baixo, do tablet, enfim.
Ouçam novamente, vamos lá. Foque nas outras coisas, sabe? Sim. Mas qualquer coisa que você sair falar do jogo vai ser prejudicial pra você. Sim. Então não compensa. Não vá na cabeça. Olha, tô olhando no teu olho. Não vá na cabeça de assessor. Eu já fui pela cabeça de assessor e eu me ferrei. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Então vai, se apegue com... Aí tem muita gente dizendo aqui, ele deu nomes? Não, ele não falou Irinaldo escancarado, mas a gente sabe que é o Irinaldo, porque o Irinaldo era o assessor dele. Inclusive, quando ele estava confinado, ele comentava do Irinaldo, ele comentou umas 2 ou 3 vezes do Irinaldo. E esse vídeo foi justamente para falar sobre o Irinaldo, sabe? Então, ou seja, por que fazer isso? Sabe, com um cara que estendeu a mão, posso dizer, muita gente pode achar que ele não seja o melhor assessor de imprensa. Talvez, não sei, né? Mas que ele batalhou muito para que o Lucas entrasse realmente em A Fazenda, isso ele batalhou, isso é mérito dele. Que ele batalhou muito para Cariúcha entrar em A Fazenda, isso ele batalhou também, sabe? Então, ou seja, eu só acho que a gente tem que ter, no mínimo, gratidão. Olha só, deixa eu só ler aqui, olha. A Beth de Olívia está dizendo o seguinte: esse Felipe é perigoso, misericórdia. Isso é uma cobra. Eu só vou dizer uma coisa para você, meu amor. Eu trabalho com informação. É com informação que eu trabalho. Eu poderia estar agora defendendo o Lucas, mas eu não ia passar a mão nisso. Não mesmo. Tá certo? Qual é o problema que eu tenho de passar uma informação e de passar isso? Qual é o problema? Eu quero entender. Vai, me explica. Qual é o problema? Isso aqui chama-se informação, notícia e ponto final. Tá? É isso. Então, ou seja, é isso realmente que eu preciso... Felipe... É lúcido, ele conhece todo esse povo, ele sabe do que ele está falando. A Júlia Svarovski está dizendo: um beijo, Julinha, um beijo para você. Enfim, tá todo mundo aqui participando, tá sem assunto? Não, meu amor, não tô sem assunto não, tô pautando o Brasil, inclusive, tá bom? Vamos lá? Vamos ver? Então, ou seja, eu acho que já está na hora realmente, quando esses participantes de reality show, inclusive participam de reality, eles têm que pararem com essas histórias de acharem que eles saem, que eles estão completamente na crista da onda e que só existe eles como personagens no mundo. E não é verdade. E não é verdade. Sabe? Então, ou seja, a partir daí, hoje eu sei que é final, hoje eu sei que realmente é um jogo que está vindo para que mude realmente, tudo indica provavelmente que a Jaque vai ser campeã, mas a gente ainda tem André, Márcia Fu e WL lá dentro, tá bom? Angélica Oliveira, supostamente ele tem todos os indícios de personalidade narcisista. Tá dizendo aqui, inclusive, a Angélica Oliveira. Um beijo para você e obrigado pelo superchat, meu amor. Então, quando eu me deparei com tudo isso, que eu comecei a observar, que eu comecei a olhar, eu falei, não é possível, sabe? Não é possível. Aquele cara, realmente, isso começou a acontecer lá no hotel. Eu não quero culpar o Lucas por esse estrelismo, mas talvez isso esteja inclusive acontecendo por causa dessa babação de ovo desse pessoal que fica acompanhando ele, inclusive você, seu Caio, sabe? Porque uma coisa é você ser profissional, outra coisa é você babar ovo, inclusive de ex-reality. Olha, o Rei Nunes está dizendo o seguinte, engraçado, agora o repórter não pode mais passar a notícia que vira venenoso. Eu queria saber, inclusive, em que terra esse povo habita.
Beijo, Ney! Beijo, sucesso, Fê! Um beijo pra você. A Tatiane, que não é Tatiane. Felipe, além de apresentador, também é consumidor e tem o direito de dar a opinião dele. Habla mesmo, quebra tudo, coloca o cropped e nos traga verdades. É isso, sabe? É isso, porque eu não posso simplesmente passar batido em uma história que eu assisti, que o Brasil assistiu e que foi simplesmente passado através do Play Plus também. Sabe? Então, ou seja, a partir daí, em primeiro lugar, eu acredito no seguinte, eu acredito no que eu assisto, no que eu vejo, no que eu ouço. E eu assisti, sem dúvida alguma, o seu Caio dizendo que ninguém iria entrar no quarto. E ponto final, que ninguém iria passar ali. E foi isso que ele deixou, inclusive, muito claro para a nossa produção. Eu cheguei para a produção e perguntei, você ouviu? Ouvi. Você ouviu? Sim, ele falou aqui para a gente. Você ouviu? Ouvi. Ele comentou aqui, isso aqui conosco, na frente de todo mundo. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? E está tudo certo. Então, ou seja, ninguém aqui está levantando suposições. Não, e até porque o que eu disse ontem, eu reafirmo hoje. Foi o que exatamente aconteceu. Tá certo? E além disso, para você que está chegando agora, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou aqui saindo em defesa de nenhum assessor, muito menos, não estou saindo em defesa do Irinaldo, não estou mesmo. O que eu estou fazendo simplesmente é mais uma vez, tentando convencer o Lucas para ele parar com essas histórias. Porque quando ele fala do Irinaldo, ou quando ele tenta citar o Irinaldo nessa fala que ele está tendo com a participante, ele fala mais sobre ele do que simplesmente sobre o próprio Irinaldo. Porque foi o Irinaldo que, inclusive, colocou ele de A Fazenda. Não liga não, Felipe, você tem que dar a informação mesmo, é o seu trabalho. O povo não quer enxergar nada. Escolhi um herói e esse herói tem carta branca para fazer tudo o que o Lucas quiser. A Juliana de Jesus Oscar, Felipe, você está trazendo uma informação e os fãs cabresteiros precisam parar de normalizar as coisas erradas que as celebridades fazem. Celebridades não, né? Ex-participante de reality. Você é demais, um beijo, Daniele Neves, um beijo pra você, meu amor. Seja muito bem-vinda, tá bom? Olha, vamos subir o like, nós estamos com 2.000 pessoas aqui, mas nós estamos com pouco like. Então, se vocês fizerem esse favor de ir lá e só simplesmente colocar o dedinho no dedinho, tá tudo certo. Agora, para você que está chegando agora, eu vou mostrar mais uma vez o vídeo onde ele insinua que ele caiu, talvez, ele foi pela cabeça de assessor e se deu mal. Ele se deu tão mal pela cabeça de assessor que ele foi parar dentro de A Fazenda. Vamos assistir. Foque nas outras coisas, sabe? Sim. Mas qualquer coisa que você sair falar do jogo vai ser prejudicial para você. Sim. Então não compensa. Não vá na cabeça. Olha, tô olhando no teu olho. Não vá na cabeça de assessor. Eu já fui pela cabeça de assessor e eu me ferrei. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Então vai, se apegue com... Pois é, então, eu acho que uma imagem, ela fala muito mais do que 1000 palavras. E é isso, o Irinaldo pegou na mão do Lucas no pior momento da vida dele, sabe? Ele pegou na mão do Lucas no momento onde estava todo mundo chamando ele de machista, que tinha dado o golpe do baú, que tinha acabado com a vida da Jojo Todinho, tudo isso. E o Irinaldo foi lá e pegou na mão dele. Pegou na mão dele, levou ele nos programas de televisão, levou ele no Fofocalizando, um beijo pro pessoal do Fofocalizando, trouxe ele aqui no Link Podcast e fez tudo acontecer na vida do cara. E ponto final. Não existe contraprovas, não existem dúvidas. Ou seja, não vem contar a história para mim porque eu sei da história desde o início. Eu sei de toda a história, sabe? E eu sei exatamente quem foi que indicou o Lucas para poder fazer A Fazenda. O Lucas, ele foi indicado pelo Irinaldo, sabe? Não importa, ninguém me indicou, eles me procuraram. Não importa também, não importa. Mas quem te auxiliou, quem fazia a campanha aqui, e eu fiz campanha inclusive para você, sou Tropa Lucas,
sabe? Eu fiz muita campanha para você, Lucas, muita. E posso continuar fazendo porque isso não altera eu gostar mais ou menos de você. Isso não tem absolutamente nada a ver com a sua conduta. Achei que você fez um jogo limpo, achei que você foi um cara que realmente entregou aquilo que precisava entregar dentro do reality. Você conseguiu, inclusive, virar a chave e fazer com que tudo acontecesse. Mas esse virar a chave não pode fazer de você, ou você entrar nessa alucinação achando que você é uma grande estrela, porque você não é, Lucas. Você pode ser, e eu faço jus, e eu quero muito que também você seja. Isso você pode ter certeza. Eu sou o primeiro a querer realmente que você siga uma carreira, porque eu acho que todo mundo tem que trabalhar, mas não entre nessa alucinação de achar que realmente você é uma grande estrela, porque você não é. E volto a dizer, você é um militar ex-participante de reality até agora. Quando você realmente for um cara que firmar o seu pé numa carreira, o que você é? Você é apresentador, você é ator, você é influencer, o que você é? E a gente precisa entender isso. A partir do momento que você fincar o pé e realmente conseguir alavancar isso na sua carreira, aí sim, porque desculpa, por enquanto você só é um cara que participou de um reality show, desistiu, bateu o sino, deixou o jogo e foi embora. Ponto final, não existe outra norma ou outra conduta para a gente poder ajudar a falar de você, sabe? Ou quando você chega, você está arrastando milhões para onde você traz, para onde você chega. Não está. Não está. É uma dura realidade. Eu sei que é difícil, é complicado, mas assim, e faço votos que quem esteja trabalhando com você realmente consiga fazer algo, porque eu acho, e volto a frisar, todo mundo precisa de trabalhar. Todo mundo